Vamos lá para o Beira-Rio, porque a gente tem duas convidadas. Olha ali, deixa eu até levantar aqui, ficar do lado aqui para ver. Vou ficar um pouquinho de costa aqui, mas não tem problema. Keke e Nani. A cara de quem ganha não é a cara de quem ganha, perde. é a cara de quem Dente da perde. Nani, né? Sorriso da Nani. Quero ouvi-las. Vou começar com quem ganhou, né? Vamos começar. Boa noite, Lucianinho. Com a Nani. Seja bem-vinda ao Bate-Bola. Nani, tudo bem? Boa noite. Muito obrigada, Lucianinho. Boa noite a todos os colegas que estão aí. Boa noite ao torcedor colorado, que saiu muito feliz. Acho que até foi meio surpreendido pelo Internacional, principalmente depois de sofrer o segundo gol. O Inter teve uma reação que eu não via há muito tempo, fazendo 3 ainda, virou e podia ter sido mais. O Inter teve as melhores chances da partida, ainda desperdiçou algumas. Gostei muito da atitude do time do Pesolano. E aí, Keke, o que dá para analisar? Lucianinho, amigos... Pois é, Lucianinho, amigos do Keke, antes de tudo, eu preciso saber de uma coisa de ti, Keke. Oi. Fosse bem tratada no Beira-Rio? Diga. Fosse bem tratada no Beira-Rio? Fui bem tratada no Que legal, obrigado para o torcedor. O torcedor tem que saber que isso é só um jogo de futebol, mais nada. Exatamente, Guerrinho. Inclusive, agora, no retorno da arquibancada até aqui a zona mista, eu passo por muitos colorados e todos foram muito queridos comigo, tá? Não houve nenhum problema, nada mesmo. Fui muito bem tratada aqui no Beira-Rio. Agora, o Grêmio não foi bem tratado, né? O Grêmio foi péssimo aqui no estádio Beira-Rio, foi surpreendente, assim como a Nani surpreendeu positivamente, eu me surpreendi negativamente. Eu preciso dizer um negócio pra vocês que eu odeio quando o Grêmio entra favorito pra qualquer coisa, principalmente no Grenal. A gente projetou durante a semana, né, esse favoritismo do Grêmio, por o Grêmio ter mais qualidade, ter algumas peças que podiam fazer a diferença, e a gente não viu nada disso hoje aqui. Nada. O Grêmio fez uma boa jogada de gol ali com o Carlos Vinícius dando uma assistência para o Amuso, mas o Inter já tinha tentado algumas vezes, já tinha algumas oportunidades, inclusive. Depois o Grêmio, logo na sequência, acabou tomando o gol de empate e sofreu durante quase todo o primeiro tempo, voltou para o segundo tempo quando eu achei que pudesse, né? Acho que foi um primeiro tempo ruim, o Luiz Castro vai conversar com a equipe, o Grêmio voltou ainda pior para a segunda etapa, achou um gol, né, para colocar um 2-1 no placar, mas depois foi mais do mesmo e infelizmente, pessoal, eu preciso dizer que o placar foi justo sim, o Grêmio não competiu no Beira-Rio e eu espero que esse jogo sirva de exemplo para o decorrer do campeonato. Nani, a gente colocou na nossa enquete aqui de Inter quem foi o maior destaque da vitória. Paulo Pesolano, Alan Patrick, Borrell, Carboneiro. O que tu colocaria, o que tu votaria? Que tá dando Paulo Pesolano, mas pertinho o Borrell, a diferença tá próxima. Olha, se o jogo tivesse acabado no primeiro tempo, seria o Carboneiro. O Carboneiro foi muito bem, ele fez o que quis ali pelo lado esquerdo, por pouco não marcou gol. Depois, na segunda etapa, o meu voto fica pro Borré. 2 gols no Clássico Grenal. Ainda um corta-luz muito bonito para sair o quarto gol, para começar a jogada do quarto gol. Então, o Borré, até porque eu acho que o torcedor ele não esperava isso do Rafael Borré. O torcedor tem ainda muitas dúvidas com o Borré por conta de 2025. E agora, além dele já ter feito gols contra o Monson, já ter ido bem contra o Inter de Santa Maria, com gols anulados, hoje ele se coloca na posição de titularíssimo do Internacional, ali como centroavante, e dá uma esperança para o torcedor colorado de que ele vai fazer um ano muito melhor do que o ano passado. Pois é, eu tenho impressão, né, companheiros e companheiras, que pro lado do Inter, né, Nani, o resultado do Grenal, ele traz coisas positivas, como uma recuperação do Borré, quem sabe, confirmação até do Carboneiro, né? Porque ele, naquele mar que estava o Inter ano passado, ele era um que se destacava. Talvez por aí. Eu acho que não dá para a gente cravar nada e ser definitivo nem pro lado positivo ou negativo num começo de temporada, mas tem detalhes importantes, né, Nani, no time do Inter que a gente tem que sublinhar, ressaltar. Exatamente, eu acho que de positivo também fica as movimentações do ataque do Inter. A gente viu o Inter com várias alternativas, com o Borré aparecendo muitas vezes para fazer a parede, para dar o passe para trás, com o Alan Patrick mais uma vez conseguindo ser decisivo, ele acaba perdendo um gol, depois o Everton faz uma boa defesa, mas ele não desiste, ele dá assistência também para o gol do Borré. Então acho que algumas movimentações do Inter, também com as chegadas do Bernabé principalmente, mas do Bruno Gomes pelo lado direito, o Inter mostrou algo que a gente não tinha
visto muito contra o Inter de Santa Maria, que a gente não via há algum tempo aqui no Beira-Rio. Então, o Paulo Pezzolano, ele tem muito mérito nessa vitória, também pelo que a gente está vendo de pouco tempo de trabalho ser confirmado aqui no Clássico Grenal. Não dá para ser definitivo, o Internacional precisa ter muito foco na quarta-feira contra o Atlético Paranaense, não vai ser um jogo fácil, não dá para ir de salto alto também, porque venceu o Clássico, mas acho que a gente tem uma amostragem interessante da parte ofensiva do Inter. Ainda me preocupa um pouquinho lá atrás, né? O Inter sofreu um pouco, o Rocher acabou falhando mais uma vez, a defesa do Inter no primeiro gol ali do Grêmio também acabou deixando o Vini subir sozinho, o Amuso ficou livre para finalizar, então me preocupa um pouquinho. Mas, do meio para frente, hoje o Inter só não foi nota 10 porque podia ter feito mais gol. Bom, do lado do Grêmio, Keck, o que fica de interrogação para ti e até de preocupação? E se é que dá para dizer alguma coisa positiva do resultado, o que dá para destacar, Keck, do lado do Grêmio? Muito difícil tirar alguma coisa de positivo, Lucianinho, nessa derrota. Eu acho que a única coisa positiva talvez seja que é no início de temporada e talvez tenha tido um choque de realidade daquilo que foi apresentado hoje aqui no Beira-Rio. Se esperava muito mais do Grêmio. O Grêmio não competiu. E eu acho que algumas coisas, algumas fragilidades, eu acho que ficaram muito expostas com essa derrota. É evidente que o Grêmio precisa contratar um camisa 5. Hoje, o meio-campo do Grêmio ele não existiu. Eu lembro da coletiva do meio de semana, do Luiz Castro, falando sobre marcação. A marcação do Grêmio hoje foi tenebrosa. Não existiu. O Grêmio foi encaixotado pelo Internacional. E a defesa, por conta do meio-campo, acabou ficando extremamente exposta, né? Os zagueiros estavam expostos o tempo todo. Então, a dupla, a Arthur e Thiaguinho, ela é muito promissora, mas precisa sim de um camisa 5 marcador que morda o adversário. A gente precisa desse cara. E outra, né? Um camisa 10 decente, que condiz com a camisa do Grêmio. O Cristaldo hoje, eu praticamente não ouvi o Pedro chamar o Cristaldo, eu não ouvi o Pedro narrar qualquer coisa do Cristaldo hoje. Mais uma vez, ele se escondeu em campo e me preocupava bastante essa segunda, terceira, quarta chance que o Cristaldo está recebendo com a camisa do Grêmio. O Luiz Castro banca o Cristaldo mais uma vez e eu acho que ele tem que rever isso. Se não ficou claro hoje, bom, aí eu começo realmente a me preocupar, porque o Cristaldo, ele não apareceu em campo. Mas é difícil destacar qualquer coisa positiva. Talvez o primeiro gol, que ele teve uma participação do Carlos Vinícius mais uma vez, né? Ele dá uma assistência para o Amuso fazer, mas assim, de resto, assim, foi uma partida muito frustrante do Grêmio aqui no Beira-Rio. É que a derrota, né, Nani, e a vitória, elas acabam por vezes deixando algumas questões do jogo cobertas, né? O Inter daqui a pouco também tem que filtrar, né, e analisar de modo crítico o jogo, né, Nani? E o Grêmio, bom, acho que o Grêmio tem que ser muito mais crítico, e acho que a Keck falou no início de que o que fica para o Grêmio de legado desse jogo é exatamente esse, de que o Grêmio tem que se defender melhor, tem que estar mais atento, entrar com mais vontade, porque não vai ganhar no papel, né? O nome no papel, né? Acho que é por aí, né? Acho que o Grenal... Exatamente. Até... Pode ir. A gente tem um delayzinho, mas vai lá, Dani. Não, até rapidamente sobre o Grêmio, eu acho que a expectativa era muito alta. Eu acho que essa questão do favoritismo que o torcedor colocou em cima do time talvez tenha atrapalhado um pouco. Claro que o jogador ele não pode pegar isso, mas fez o gol cedo, eu acho que o Grêmio se acomodou demais. Mas a atitude, eu acho que essa é a palavra perfeita, assim. A diferença de atitude do Inter pro Grêmio foi muito grande. E me lembrou bastante o Grenal do ano passado, que o Internacional perde aqui no Beira-Rio, porque foi ao contrário. A atitude que o Grêmio entrou naquela partida foi diferente da que entrou hoje, e o Inter também. O Inter entendeu um pouco melhor o que é o clássico, acho que o Pezzolano entendeu um pouco melhor o que é o clássico também do que o Luiz Castro, e por isso o Internacional saiu com a vitória. Eu destacaria também, Nani, a vontade, assim, sabe? Eu acho que o Inter quis muito mais esse Grenal que o Grêmio. Durante a semana a gente projetava um Grêmio favorito muito por conta do último clássico também. Porque se a gente for olhar do último clássico, o Inter, no papel, ele decai de qualidade, né? O Inter perdeu jogadores importantes como o Vitão, por exemplo, ali, que era o dono da defesa do Internacional. E o Grêmio acrescentou qualidade. O Grêmio trouxe o Everton, que talvez tenha sido um pouco temerário colocar ele nesse Grenal,
visivelmente ele está sem ritmo de jogo, apesar, né, de ter tido aquela falha ali, ele ainda fez algumas defesas importantes. Tinha o acréscimo do TT, tinha o Arthur um pouco mais com ritmo de jogo e algumas peças também como o Carlos Vinícius, que a gente falava bastante durante a semana, o Marcos Rocha, que para mim foi um dos piores do Grêmio hoje, foi lamentável a partida do Marcos Rocha e a gente falava muito sobre essa qualidade do Grêmio, sobre o Internacional, que acabou não se confirmando em campo. O Grêmio simplesmente aceitou a atitude do Internacional hoje. E Lucianinho, acho que a dupla tem que ficar ligada nos goleiros, hein? Ô, Nani, a gente tava falando sobre isso. uma das provas, eu chamei o Grêmio de enfeitado, de soberba. E o pessoal dando pau em ti aqui no chat. Acho que o jornalismo é substantivo, mas assim, a maneira como o Grêmio jogou menos e como o Inter conseguiu jogar mais, e olha, também vamos combinar que o Inter não virou o Manchester City para fazer 4-2, como fez no Grêmio. Quer dizer, o Inter mereceu demais. Mas quando a régua subiu, o Inter deu uma boa resposta. Não, o Inter mereceu demais. Não tem, assim, ó, é uma vitória. Há muito tempo eu não vi uma vitória tão meritória como essa. Teve até o pênalti ali e tal. Mas eu ia dizer o seguinte: 2 bolas na trave. Até a Keck tá com soberbo, tá com uma nota de 5 euros no telefone ali que a gente tá vendo tem aqui. no teu celular que 5 a gente tá euros vendo, ali. mostra pra gente, a gente ficou curioso aqui. Tá que todo mundo ali. perguntando. Dólares? O que é isso aí? Eu não tinha visto isso aqui, são $5, eu não tinha Olha visto aí, isso olha aqui. aí. Olha o celular aqui, que esses $5 tá valendo O grana aí, número da né? minha conta é o mesmo. É diária, Guerrinha, em dólar? Depois de ter tomado... Depois de ter tomado esse sacode no Grenal, vou pagar meu lanche com esses $5 aqui. Eu não sei de quem é, mas vai O pagar o Guerrinha, a prato minha aqui diária hoje. não foi em dólar, Guerrinha, não sei. Só queria te lembrar que o número da minha conta é o mesmo, se tiver, entendeu? A última viagem internacional, o pessoal esqueceu, não pagou o táxi, aí sobrou uns $5 no celular. Aqui é que ganhou diária do Grenal em dólar, ô Nani. A tua foi em dólar ou não, ô Nani? Chegou agora na firma, te deram em real. Vai, eu vou cobrar aqui atrás. 0. Atrás do meu não tem nada, tá? Atrás do meu não tem nada. Que maravilha. Bom, pessoal, as gurias seguem conosco aqui. Enfim, elas estão lá no Beira-Rio, na zona mista, ali onde passam os jogadores do Inter ali. A gente saída. vai ouvir muito durante essa semana e as gurias trouxeram essa opinião também a respeito do favoritismo, né? Que pode ter influenciado por parte do torcedor no desempenho do time do Grêmio, ou na nossa forma de analisar o jogo, de que o Grêmio era favorito, mas era pelos elementos que a gente tinha. Eu estava com o Guerrinha lá quarta-feira no Beira-Rio, né, Guerrinha? O Internacional contra o Inter Santa Maria jogou muito pouco. Só jogou falta muito agora, pouco. eu não sei o torcedor que tá broncado, falta agora a culpa do Grêmio ter tomado o sacode do Grêmio Será ser que é o nossa. Juliano Porque a Fagundes, gente ó. disse que foi favorito, pelo O amor de Juliano Deus, né? Fagundes já botou todo mundo, ó. Todos da RBS falando que o Grêmio é favorito. Mas era favorito. Era Claro, favorito. era favorito. Agora, se o Grêmio não sabe lidar eventualmente com isso, bom, problema... Não, e o Inter soube reverter. Entrou mais O mordido. Internacional era o favorito contra o Ipiranga de Erechim. Exatamente. Mas eu quero dizer que eu errei redondamente na minha projeção no Grenal. Eu imaginei, gurias e guris aqui, que o Grenal ia ser um jogo não digo de medo, mas um jogo onde os dois times não iam querer perder. E já no início eu me quebrei na minha tese, porque os dois entraram indo para cima. Primeiro o Inter, que teve chances, o Grêmio, que fez o gol, né? O Grenal foi Grenal de alternâncias e mostra que, tipo, a gente erra. Enfim, eu até não coloquei o Grêmio como favorito, eu achava que ia dar empate no Grenal, porque os dois times iam jogar cautelosos, e errei completamente.